praticando as mesmas coisas que praticam no presente e no passado. Seja a idolatria, seja a feitiçaria, tudo isso se praticava no passado e no livro de Apocalipse está ali registrado que as pessoas continuarão fazendo. No futuro ainda, eu nem vou estar aqui mais, eu já parti para a glória, mas as pessoas vão continuar fazendo, porque no livro de Apocalipse está dizendo que essas coisas aconteceriam no futuro, apesar de nós pegarmos e falarmos que Deus condena. Mas mesmo assim as pessoas vão continuar fazendo, vão continuar idolatrando as imagens de escultura, Deus feito de barro, de pedra, tudo isso Deus condena, queridos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Qualquer pessoa leiga sabe muito bem, se ler ali no livro de Êxodo, capítulo 20, vai saber que eu estou falando a verdade. Né? Deus condena, não adianta, porque Deus ele não aceita outro tipo de adoração, a não ser a Ele próprio, ao Senhor Deus, Criador do céu e da terra, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ninguém aqui na terra pode ser adorado. Não, eu não sou Deus, você não é Deus. Não somos dignos de adoração, não. Só o Senhor e Salvador Jesus Cristo, a pessoa do Pai e a pessoa do Espírito Santo de Deus. Esse sim, nós podemos adorar e Deus vai receber no céu de glória. Se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar minha face, e orar, e se desviar dos seus maus caminhos, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas ali o próprio Paulo falando a Timóteo, no segundo capítulo de Timóteo, capítulo 3, ele continua insistindo, continua falando da apostasia. Olha, nos últimos tempos vai acontecer tudo isso que nós estamos vendo no presente. Não adianta, apesar do apóstolo Paulo no passado pregar essas coisas a Timóteo, nos nossos dias nós estamos presenciando. Não adianta, querido. Nós estamos presenciando do mesmo jeito que aconteceu no passado. O que foi que aconteceu com a humanidade, querido? Os apóstolos ali pregaram em Jerusalém. Né? A humanidade se dispersou no mundo inteiro. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós podemos ver ali uma dispersão do povo de judeu, o povo de Israel se dispersou no mundo inteiro. Depois eles se levantaram a se reunir ali, né, em Jerusalém. Mas nós vemos ali e o mundo ali, houve uma dispersão muito grande de pessoas em toda a face da terra, dentro ali daquela torre de Babel, onde houve aquela confusão de línguas, porque o homem queria chegar, né, no céu, onde Deus estava ali, a morada do Altíssimo, e Deus confundiu as suas línguas ali, e ninguém compreendia o que um falava, e ali começou a dispersão aqui da humanidade na face da terra. E nós vemos ali, o que aconteceu com a humanidade? A palavra de Deus, através de Jesus Cristo, foi pregada. Muitos ouviram no passado, muitos teve no passado, 5.000 almas se converteram, quando Pedro pregava. Mas ali em Jerusalém, ali em Israel, existia muito mais pessoas, mas uma grande maioria não aceitaram. Isso é a realidade, queridos. Houve a dispersão, houve muitos que não aceitaram, e no mundo se espalhou essa incredulidade na face da terra, meu Deus. Se você estivesse ali em Jerusalém, na época que Pedro estava pregando ali, eu creio que muitos aqui se converteriam a Jesus Cristo. Muitos aceitariam Jesus Cristo. No passado ali, quando Pedro estava ali com João ali, reunido com os discípulos ali, pregando o Evangelho. Aí muitos se converteriam, 5.000 almas se converteram ao Evangelho. Mas hoje nós estamos vendo aí uma dispersão da humanidade na face da terra. E muitos aí na incredulidade não aceitam o Evangelho, apesar de ouvir falar de Jesus Cristo através da mídia televisiva, às vezes as pessoas olham ali, mas na mídia existe ali as pessoas falando de teologia da prosperidade. Cadê aquele Evangelho do passado? Evangelho sacrificial, que Jesus sofreu por nós naquela cruz, morreu por nós naquela cruz. Qual foi a prosperidade que Jesus teve no passado? E quando as pessoas olham, fazem comparação com nossos dias atuais, meu Deus, nossos dias atuais, as pessoas estão falando em riqueza, ser rico. Quando Jesus ali no Calvário morreu por nós naquela cruz, queridos, ele era carpinteiro, meu Deus, que luta Jesus passou no passado. Era carpinteiro, tinha que trabalhar, rico de família, para sustentar os seus irmãos. Era o mais velho da família, teria que trabalhar para sustentar os seus irmãos. Com certeza naquela época José faleceu. Aí ficou Maria, e Maria com seus filhos.
E Jesus, o mais velho da família, até os 30 anos, ele teve que trabalhar na carpintaria para sustentar a sua família. Mas depois dos 30 anos, os queridos sabem muito bem que Jesus começou o seu ministério. Não poderia mais deixar passar os 30 anos, não. Chegou aos 30 anos, teria que começar o ministério aqui do Evangelho, da proclamação do Evangelho, porque chegou o momento da chamada, da ordenança de Deus aqui na terra, do que Deus tinha determinado na vida de Jesus. Começaria aos 30 anos de idade, quando ele chegava ali no Rio Jordão para ser batizado, e estava João Batista ali esperando no Rio Jordão, batizar aquela multidão de pessoas ali, e Jesus estava na fila esperando o momento de ser batizado. Olha, se João Batista soubesse, e quem estava naquela fila era Jesus Cristo, será que ele chamaria para a frente da fila? Passe na frente da fila e fique na frente porque você é Jesus. Os outros fiquem lá atrás. Será que João Batista faria isso, filho? Não. João Batista não fez isso, não. Ele depois é que ele veio entender que quem estava naquela fila era Jesus Cristo. Porque quando chegou o momento de Jesus ser batizado, ele reconheceu, eis o poder de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não passou na frente de ninguém, não, filho. Não. Ele respeitou a fila. Jesus respeitou a filha até chegar o momento de ser batizado no Rio Jordão. Glória seja dada ao nome do Senhor, não é assim? Então ali começou o ministério da proclamação do Evangelho, que Jesus Cristo veio esta terra com a missão de salvar-nos, de nos conceder reconciliação com Deus, o perdão de Deus em nossas vidas. Tudo isso o profeta Isaías já tinha profetizado. Ele levaria sobre ele a nossa dor, os nossos pecados, levaria sobre ele naquela cruz do Calvário para nos perdoar, nos conceder perdão de Deus aqui na terra, porque ele venceu Satanás. Naquela cruz ele venceu Satanás, ele foi derrotado. E o nome do Senhor foi glorificado naquela cruz. Porque Jesus venceu Satanás naquela cruz. Ele não pecou. Como o poder de Deus que tira o pecado do mundo, chegou naquela cruz, morreu por nós. Naquela cruz, sem pecado algum aqui na terra. Até os olhos dele, Satanás tem oferecido, o rei deste mundo, olha, tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Não é isso que o Satanás ofereceu a Jesus Cristo? Mas ele foi fiel a Deus até o dia da sua morte. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas é assim, glória seja dada no apóstolo Paulo, e estava com a missão de proclamar o Evangelho e dizer para a humanidade. E através também de Timóteo também estava ensinando a Timóteo como deveria proceder aqui na terra, porque existiria nos nossos dias, nos últimos tempos, uma extrema corrupção aqui na terra. As pessoas aí na corrupção, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que a princípio nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Glória seja dada ao nome do Senhor. Veja que o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo que nos últimos tempos haveria uma extrema corrupção aqui na terra. Não está falando como é que os homens seriam aqui na terra. Veja como é que os homens seriam aqui na terra. Por causa da corrupção, com a sua mente cauterizada, a sua consciência cauterizada pelo pecado. Os homens seriam assim. Porque nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, queridos. Tempo difícil, porque nós estamos vendo aí o que está acontecendo na humanidade. É tanto mal aqui na terra, tanta criminalidade. Nós às vezes andamos
de casa para o trabalho, mas nós não sabemos nem se vamos voltar. E estamos aí vendo na TV os acontecimentos aí, né? Inclusive até tem um policial militar que morreu aí em um assalto agora há pouco aí na Vaza aí. E enquanto o marginal foi assaltar aquela loja de roupas e o policial estava de fora. Depois que o policial foi entrando ali, o que estava por trás ali, observando todo o movimento, chegou por trás do policial ali, quando se virou, ele atirou no policial. O policial ali perdeu a sua vida. E os dois saíram correndo ali pela Vaza, ali pela Consolidência. E nós vemos ali o que é que está acontecendo. Nossos vizinhos em São Paulo existe também uma mortandade de policiais. E aqui no Recife? Glória seja, por causa de um assalto acontece isso. As pessoas tirando a vida semelhante para roubar o quê? Às vezes é um dinheiro que não tem muito valor, de uma quantia tão pequena. Pela vida, queridos. O que é que vale o dinheiro pela vida? Né? A vida vale muito mais do que o dinheiro. Estava até comentando, já imaginou alguém estar em um campo e de repente ali alguém está fazendo a reposição do dinheiro naqueles caixas eletrônicos. De repente você é surpreendido ali pelo assalto e as pessoas ali começam a atirar e de repente, imagine se você é atingido e pega a sua vida por causa de papel, meu Deus. Até quando chegou a humanidade tirar a vida do semelhante por causa de papel, que não tem valor, queridos. Uma vida, querido, vale mais do que dinheiro aqui na terra. Porque não tem dinheiro no mundo que pague o preço da salvação. Não. Veja Jesus Cristo naquela cruz do Calvário, com o seu sangue ali, derramou naquela cruz por nós. Não tem dinheiro no mundo que compre a salvação de uma alma, não. Porque o valor da alma, queridos, não tem dinheiro no mundo que pague, não. É por isso que eu digo que a vida é mais importante do que dinheiro. A vida é mais importante do que dinheiro, porque não tem dinheiro no mundo que pague o valor de uma alma. Porque custou o preço de sangue. Foi o sangue de Jesus naquela cruz do Calvário que pagou o preço da salvação. Por isso que a vida vale muito mais do que dinheiro. E as pessoas perdendo a vida aí por causa de dinheiro, meu Deus. E às vezes com aquele dinheiro, aquelas pessoas ali vão para a prostituição, para beber disso, é isso que o mundo oferece. Vai ali, rouba, depois vai para a prostituição, beber disso e gastar o dinheiro. O dinheiro com pecado, queridos. É isso, queridos, que nós estamos vendo aí presenciado. As pessoas cometem o mal e depois vai gastar aquele dinheiro com pecado. Não é assim que o pecado propicia as pessoas aí a fazer o mal, porque Satanás, queridos, não é feito ladrão, ele veio matar, roubar e destruir. Então, o que de Satanás na vida do homem aqui na terra é fazer ele, se ele não tiver uma comunhão com Deus, né, ele ser levado aqui por Satanás como seu escravizador, o seu feitor, ele obedeceu. Vai fazer isso, lá vai ele. Vai cometer isso, vai se prostituir, lá vai ele. Vai para beber disso, lá vai o homem, porque o seu escravizador está mandando ele fazer isso. O seu escravizador, Satanás, está mandando ele pecar. Lá vai ele pecar. Não tem vontade própria não, querido. Não tem vontade própria não. Ele obedece o seu feitor, o seu escravizador, mas não tem domínio próprio. Não tem domínio próprio. Não. Quem tem domínio próprio é porque é Senhor Jesus Cristo, como seu Salvador, aqui na terra, tem domínio próprio, eu sei. Satanás oferece, ele disse, não, eu sou fiel a Deus, eu tenho comunhão com Deus. Não vou fazer isso não, porque Deus está comigo. E ele está falando no meu coração que esse caminho vai me levar à morte e à destruição. E eu quero estar andando em comunhão com Deus aqui na terra, porque assim, né, que um servo de Deus, uma serva de Deus, que ele sabe, né, que a comunhão com Deus, o Espírito Santo de Deus que mora em nossas vidas, como Paulo assim dizia, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, que nós somos a habitação do templo do Espírito Santo de Deus. Tudo isso acontece em nossas vidas, que Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, e nós podemos sentir a presença de Deus aqui na terra. Ele vai falar no nosso coração, este caminho vai levar à morte.
esse caminho vai levar à morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus. É assim que ele vai falar no nosso coração, queridos. Quando nós estamos em comunhão com Deus. Mas quando o homem não tem comunhão com Deus, o seu escravizador Satanás leva ele, lá vai ele para a bebedice, lá vai ele para a prostituição. O seu escravizador que manda nele, lá vai ele obedecer, querido, Satanás. Meu Deus, que situação nós estamos vivendo aqui no pleno século XXI. Quando o apóstolo Paulo já falava quando o apóstolo Paulo falava dessa apostasia, a coisa é muito séria, muito séria. E ele falava aqui para Timóteo, cuidado Timóteo, não brinque não. Sabe porém que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, desobedientes a pais e mães. Eu estava essa semana lá na Praça do Teatro de Pernambuco. Enquanto pregava o evangelho ali, chegou o Xeracola para me pedir que eu parasse de pregar o evangelho. Diz aí, olha, vai pregar em outro lugar que não. Me pediram para que eu parasse, deixasse de proclamar o evangelho na Praça do Teatro de Pernambuco. Chegaram ali, olha, vai largar, vai para outro canto, vai embora daqui. Usar essa expressão lá, meu Deus. Eu ia assim dizer, não vou obedecer você não, queridos. Eu estou aqui pregando o evangelho, leva a sério o evangelho, é coisa séria. Nós estamos aqui amanhã, nós não sabemos se vamos estar aqui na terra. Então eu estou pregando aqui a salvação, para que vocês possam deixar o mundo das drogas, ter uma comunhão com Deus, reconciliar-se com Deus e deixar esse mundo vil pecador. E eles ficaram revoltados comigo, queriam mandar parar ali, mas não podia, não tinha autoridade para fazer isso. Eu disse ali, olha, existe policiamento aqui neste lugar, está vendo onde é a polícia? O guarda ali, na guarita da polícia ali, você não pode mandar aqui não. Vocês têm, né? Não posso obedecer a vocês não. E ficar ali. Depois passou uma pessoa, eu acho que era o chefe, né, deles, alguma coisa assim, e passou rindo, achando graça. Né? Só tendo graça ali, rindo. Porque eu fui falar para ele que nós aqui na terra não somos, não podemos dizermos que somos poderosos aqui na terra, porque o próprio Abraão chegou a dizer que era pó e cinza. Abraão disse, só é pó e cinza aqui na terra. Se o próprio Abraão chegou a dizer a Deus que é pó e cinza, como alguém aqui na terra vai querer mandar, afrontar Deus aqui na terra, chegar a dizer que quer parar o trabalho de Deus, quer parar a pregação do Evangelho, simplesmente porque eles estão ali nas drogas e não quer que ninguém fale daquele erro deles que eles estão cometendo ali na terra. Cheguei a dizer, a polícia está aqui, se vocês estiverem no erro aqui, temos polícia aqui, vocês não podem andar de qualquer jeito aqui nessa praça não, tem que obedecer, porque nós temos que honrar as autoridades constituídas deste país. Existe polícia aqui neste lugar, na praça do Teatro de Pernambuco, vocês têm que obedecer, não podem andar de qualquer jeito não. Mas ficaram ali revoltados, porque não queria ouvir falar dos erros dele. Não pode falar dos erros dele não, porque parece que dá comichão nos ouvidos dele. Não gostaram não quando eu comecei a falar dos erros dele não. Tem que se converter, tem que aceitar Jesus Cristo, tem que deixar a prostituição, tem que deixar as drogas e ter uma comunhão com Deus. E assim eu estava falando, pregando para eles, mas apesar de tudo isso, houve a rejeição, né, do Xeracola, né, que as pessoas costumam falar desse nome, mas houve a rejeição deles, eles não queriam ouvir o Evangelho, mas eu não tenho que obedecer, não. Eu tenho que obedecer a Deus, querido. Pregar o Evangelho. O único temor que nós temos aqui na terra é de Deus, querido. Não ao homem, não, meu Deus. Eu vou temer ao homem, meu Pai querido. Eu temo a Deus, sim. Eu temo a Deus, querido, porque eu sei. Se eu partir aqui da terra sem Deus, sem salvação, eu vou para um lugar de tormento. Aí eu temo a Deus, sim. Eu tenho que temer a Deus. Mas ao homem aqui na terra, não. Temer ao homem aqui na terra, não. Mas temer a Deus, esse sim eu tenho que temer. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas assim,
E eu fui até o final da pregação, proclamei o Evangelho, e eles assim ouviram a pregação do Evangelho. Mesmo que eles não gostassem, eles ouviram. E gostassem ou não gostassem, eu peguei o Evangelho e eles tiveram que ouvir a pregação do Evangelho. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas é interessante, né? Porque quando nós estávamos pregando ali o Evangelho, eles queriam dormir. Dormiam ali na praça durante o pleno dia e estavam dormindo, encheram a bola, dormindo em plena praça ali. Será que à noite eles se acordaram para fazer o quê? Meu Deus. Eu fiquei pensando assim, durante o dia eles dormem e à noite eles vão fazer o quê? Vai se acordar à noite para fazer o quê? Meu Deus. Será que é mal? Meu Deus, estavam ali na praça, mas assim, nós pegamos o Evangelho para que eles entendessem que eles precisavam se voltassem para Jesus Cristo e deixar ali esse mundo vil pecador e aceitar Jesus Cristo. Mas assim, o apóstolo Paulo falava ali: ele exortava a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Ele falava a Timóteo, vai haver ocasiões em que você vai ter que pregar o Evangelho. Não brinque não. E nós, responsabilidade de pregar o Evangelho, aproveite todas as ocasiões. Porque não sabemos o dia de amanhã. Será que eu vou estar aqui na terra? Mas enquanto eu tenho a oportunidade de falar do nome de Jesus, eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar como Timóteo, como Paulo estava fazendo para Timóteo. Tu, porém, tem seguido a minha doutrina. Olha, Timóteo. Tu, porém, tem seguido a minha doutrina, Timóteo. Modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Tudo isso que tens observado, Timóteo. Mas será que Timóteo não tinha ensinamento, queridos? Desde ali da sua avó, da sua mãe, ele foi ensinado, queridos, por sua avó, por sua mãe, no Evangelho. Então ele estava bem preparado desde a sua casa. Apesar de Paulo depois falar, instruindo Timóteo, mas Timóteo já estava ensinado pela sua avó e pela sua mãe. Ensina teu filho o caminho que ele deve andar. Então é assim, como o Evangelho ensina, as mães ensinar o seu filho o Evangelho, para que mais tarde eles não possam, não venham se arrepender, não possam entrar no mau caminho aí, das drogas, da prostituição, e ter uma vida honrada aqui na terra, trabalhar, estudar, constituir um lar, uma família, com a sua esposa, se for um homem ou a mulher, constituir uma família com sua esposa, e assim ensinar os seus filhos no caminho em que ele deva andar aqui na terra, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida dos seus filhos. E o apóstolo Paulo está falando para Timóteo: olha, Timóteo, tu porém tens seguido as minhas doutrinas, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Cônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Glória seja dada ao nome de Jesus. Estava aqui, queridos, meditando na palavra de Deus. Quando o apóstolo fala que seríamos perseguidos, mas será que as aflições também não enfrentaremos aqui nesta terra, as provações, meu Deus, tudo isso que acontece às vezes, queridos, em nossas vidas por causa da provação que nós passamos aqui na terra. Deus também nos prova aqui na terra. Prova, querido, para saber a nossa fidelidade para com Ele. Eu estava ali, vendo ali uma pregação de um pastor chamado ali nos Estados Unidos, David Wilkerson. Ele começou o desafio jovem no mundo inteiro, no Brasil, chegou aqui também o desafio jovem. Eles fazem esse trabalho para recuperar os jovens das drogas. Ali tem um desafio jovem aqui na Caxangá, logo no início ali, um desafio jovem ali, onde eles levam os jovens para um acampamento, para receber ensinamentos da palavra de Deus. Se alguém
conhece ali no início da Caxangá, ali no final da Caxangá, já pegando aquele terminal da Caxangá ali. Mas glória seja dada ao nome do Senhor. Desde o Wilkerson, eu estava falando, olha, Deus tem me provado aqui na terra, a minha fidelidade aqui na terra. Quando ele começou a falar, eu só foi até chorar. Eu dizia que a sua esposa teve 5 vezes câncer e precisou ser operada 5 vezes. Depois falou que as suas 3 filhas tiveram câncer também. Depois ele disse que perdeu a netinha com câncer. Eu olhei assim, meu Deus, que esse homem passou aqui na terra e Deus tem provado a sua fé. Ele tem sido fiel a Deus e partiu para agora há pouco, recentemente. Nesse ano de 2002, num acidente ali, ele foi para uma cidade fazer um trabalho ali de proclamação do evangelho. No caminho, ele sofreu um acidente. Mas, quando ele falou, o que aconteceu na sua vida, uma das suas pregações, que ficou gravada ali, ele dizia isso, que a sua esposa tivera 5 vezes câncer e foi tratada, depois não estava recuperada, depois as suas 3 filhas também tiveram câncer e a sua netinha tivera câncer e veio a falecer. Eu fiquei olhando assim, meu Deus, esse homem aí tem uma prova de ser fiel mesmo a Deus, apesar de estar numa situação dessa, ele é fiel a Deus até numa hora dessa. Difícil, né? E com enfermidade dessa, atinge a sua família de cheio. Parece como se fosse uma facada, né? Você recebe uma facada ali direto. Então, ele suportar tudo aquilo ali. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas veja Jesus Cristo, ele sofreu naquela cruz por nós, levou ali chicotada, teve que sofrer naquele calvário por nós. Tudo isso ele suportou para nos conceder a bênção da salvação aqui na terra. Mas assim, Deus prova a nossa fé, mas não prova até os nossos limites. Não é assim que diz a palavra de Deus? Chega a um limite que ele não pode ultrapassar, porque senão nós não iríamos suportar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas é assim, quando alguém, queridos, como esse pregador, o Pedro Wilson, se empenha em fazer a obra de Deus, às vezes passa por provações. Não estranho não, isso é natural acontecer. Nós não podemos desanimarmos e deixarmos de fazer a obra de Deus por causa de enfermidade no nosso lar, por causa de enfermidade com nossos filhos. Não podemos nos desanimar, não, nem baixarmos a cabeça, levantarmos a cabeça, olharmos para o autor da nossa fé, como Paulo dizia, né? Olhando para o autor da sua fé, Jesus Cristo, ele dizia, para a soberana vocação em Cristo Jesus, que é o alto da sua fé. Então nós temos que olhar para Jesus Cristo, apesar das lutas e aflições e provações que possamos passar aqui na terra, mas nós temos que levantar a cabeça e glorificar Deus e dizer como Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, regozijai-vos sempre no Senhor, em que dai graças ao Senhor, pois esta é a vontade de Deus para o homem. Então nós agradecemos a Deus com ação de graças, nós regozijamos ao Senhor, regozijai-vos sempre no Senhor. Como é que alguém vai se alegrar, queridos? Como é que alguém vai se regozijar numa luta, numa provação, numa aflição? Mas essa era a palavra que o apóstolo Paulo recebeu de Deus no seu coração para transmitir a humanidade. Regozijai-vos sempre no Senhor, regozijai-vos, apesar da luta e aflição que você possa estar passando. Se alegre de Deus, seu Salvador, se alegre, regozije, glorifique a Deus, é assim que nós temos que ter. Lá vai embora a depressão, lá vai embora a tristeza, vai tudo embora, porque se nós glorificarmos a Deus, apesar das lutas e provações, o nome do Senhor, né, a alegria da salvação preenche esse vazio de nossa alma, e nós regozijamos, nos alegramos, né, e nós podemos aqui ter uma paz verdadeira aqui na terra, e ali podemos descansarmos a nossa cabeça no travesseiro, dormir em paz. Mas glória seja dada ao nome de Deus. Tudo isso é possível, queridos. Tudo isso é possível por causa da esperança que Jesus Cristo aqui na terra nos trouxe, naquela cruz do Calvário. Tudo isso é possível agora. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas é assim, tu porém tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Iconio, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou.
e também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer que sabe para a salvação pela fé que tem em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo falava ali que desde a tua meninice ele aprendeu com a sua avó, Cloide, com a sua mãe, aprendeu o Evangelho, mas desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer que sabe para a salvação. Será que a palavra de Deus não nos faz sábio para a salvação? Nos faz sábio, queridos. Nós crescemos na graça, no conhecimento da palavra de Deus. Ela nos faz crescer, nos faz sábio aqui na terra. Se você lê a palavra do Senhor, meditar no Evangelho, você vai ver, ela vai lhe fazer crescer, ser sábio aqui na terra. Porque a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, é o temor de Deus, o princípio da sabedoria